Fala galera do Vascão, bora reagir a mais um vídeo aqui do SBT Esporte Rio, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do seu clube do coração, Vasco da Gama, que tá ainda nesse imbróglio aí da venda da SAF, contratações de jogadores. O Vasco pretende já estar montadinho quando começar o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Carioca, o receio de que dará tempo, porque amanhã já tem jogo de Campeonato Carioca, começando mais cedo essa temporada, mas para o Brasileiro eu acredito que o Vasco já vai estar uma máquina aí bem montada. Deixa aí o seu comentário se você também acredita nisso, deixa o seu like se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos pro game. Vamos falar do Vasco favorito, segundo os nossos telespectadores, a nossa enquete. O Vasco está na frente, é um favorito para ganhar esse campeonato estadual. Pedrosa tá ali, não concordando, não tá gostando desse papo de favoritismo, mas tá lá, nossa enquete, o resultado. Estou piscando ali, 42,7%. O Vasco está levando 42 contra 37 do Flamengo. A torcida vascaína acreditando. Ou tem algum flamenguista botando pilha lá para dar aquela secada, para dar zoada no Pedrosa também. O Vasco encara o Nova Iguaçu amanhã em São Januário, time alternativo. Tem o reforço do veterano Vitor Luiz. A gente vai ver na reportagem da Gisele Aquino. Um time formado por jovens gigantes que já terá a missão de representar o Vasco no início do Campeonato Carioca. A preparação começou bem antes e mesmo sendo o elenco que o torcedor não está acostumado a ver, os meninos sabem o tamanho da importância de vestirem a camisa do Cruz Maltino. É um time muito identificado com a camisa do Vasco, né? São garotos que estão no clube há bastante tempo. Então, que sabem o que é ser Vasco, que sabem o que a torcida pede para eles e o que eles representam, que é a grandeza desse clube e da torcida. Então, o que a gente espera sábado é competir no mais alto nível, é o que a gente está buscando aqui, não abrir mão de ter coragem, de ser intenso e entender o que a gente representa e o tamanho da grandeza desse clube e da instituição. E principalmente de quem move essa instituição, que é o torcedor vascaíno, que é apaixonado. O adversário será o Nova Iguaçu, carrasco da equipe no ano passado na semifinal do estadual. Mas isso não intimida os jovens que estão fazendo tudo o que Ramon Lima pede. Uma semana para consolidar ideias, né? A gente tem um time um pouco heterogêneo, alguns jogadores voltando de empréstimo, alguns jogadores da base, né, que estão subindo agora do 20, alguns que estavam no profissional. Então, a semana para implementar e buscar consolidar as nossas ideias de jogo da forma mais rápida possível, para a gente ter uma ideia de jogo parecida com o que a gente acredita para o Vasco da Gama. O time fará sua estreia em São Januário às 4h30 da tarde e vai tentar, já na primeira rodada, sair com um bom resultado para começar com o pé direito. O Vasco quer quebrar o maior jejum de títulos entre os 4 principais clubes do Rio de Janeiro. A última conquista do Cruz Maltino foi o Campeonato Carioca de 2016. Enquanto isso, o time titular segue a preparação com o novo técnico Fábio Carilli para, quem sabe, em 2025 ser um ano melhor para o vascaíno. Olha só quem é o favorito na nossa enquete para ser campeão carioca de 2025. É o Vasco da Gama, está levando a melhor. Já tem muito tempo que o Vasco não ganha um título. O último foi exatamente o estadual de 2016. Pedrosa está meio contrariado. A gente vai ver a provável escalação do Vasco. Do Pedrosa desmembrar aqui. A gente já viu a do Flamengo. Só tem um Pablo mais experiente ali no meio da garotada e pratas da casa. O Vasco também com muitos garotos, mas a gente já vê alguns nomes aqui que o pessoal conhece, né? Alguns nomes já de jogadores mais experientes. Olha, o Pablo, garoto, base, Paulinho, da base, Lincoln, Luiz Gustavo, Vitor Luiz, é o lateral esquerdo já experiente, assim como o Zé Gabriel, que já é rodado, estava nos profissionais, Lucas Eduardo, JP, o pessoal também conhece, Maxwell Alegria, GB e o Serginho, que é outro experiente, com a opção ali do Bruno Lopes. O Pedrosa colocou que essa é a provável escalação. Sim. Porque hoje ainda tem um treinamento e pode mudar, então, esse time, né, Pedrosa? Teve uma atividade nessa manhã, então já teve agora, a gente está aguardando aqui para saber, porque é o último treino que define, de fato, o time, né?
Então daqui a pouco vai pingar aí, se a gente não puder dar ao vivo, a gente vai dar lá nas redes sociais do canal do Pedrosa. São 3 mais experientes para dar uma bagagem aí nesse time, né? São até mais, né? Porque quem mais aí? Se a gente for colocar, vamos colocar aqui os caras que já estiveram no time profissional. Certo. Lincoln já esteve no time profissional, Vitor Luiz, Zé Gabriel, JP, o Alegria jogou alguns jogos como profissional no ano passado, no final do ano passado, GB e Serginho. Ou seja, tem 7 jogadores aí que já passaram pelo time profissional do Vasco da Gama. São jovens ainda e pratas da casa, né? Exato. O Serginho não. O Serginho é o atacante então, que... quem não é da casa, Vitor Luiz, Zé Gabriel e Serginho. Vitor Luiz, é Gabriel e Serginho. Então são 3, como eu falei. Do Pablo, o Flamengo tem um cara mais veterano, o Vasco com 3. O Alegria veio do Boa Vista também, mas é um garoto jovem ainda, é um garoto da base ainda. Chegou pra base, né? Entendeu? Mas qual é o principal foco do Vasco nesse momento, principalmente colocando Zé Gabriel e Serginho para jogar? São jogadores que não fazem parte do Vasco para a temporada 2025. Então, a chance do Vasco de botar uma vitrine nesses caras e eles conseguirem chamar a atenção de outros clubes é essa. É colocando para jogar no Campeonato Carioca. Não é o caso, por exemplo, do Vitor Luiz, que é um jogador que renovou seu contrato e fica nessa temporada tranquilo. É um lateral, inclusive, que é bem prestigiado dentro do elenco para ser um reserva ali do Lucas Piton e disputar a vaga com o Leandrinho. Eu destaco aí o Paulinho, lateral direito da base, que sempre foi muito bem elogiado, sempre foi um garoto que tem uma expectativa alta no futebol dele. Luiz Gustavo é um bom zagueiro também, é um garoto canhoto, sabe sair jogando. Lucas Eduardo e JP vão fazer uma boa dupla aí de meias, eu acho que são 2 jogadores interessantes. E o próprio GB, que a torcida do Vasco já conhece. Daí, a torcida do Vasco conhece praticamente todo mundo. Não tem ninguém aí que, meu Deus, eu nunca vi jogar. Se você acompanha um pouquinho da base do Vasco, você sabe quem são esses atletas aí. Então, acho que é um time que tem condições de, pelo menos, vencer o Nova Iguaçu nessa primeira partida. O pessoal que está voltando também do departamento médico, não era bom pegar ritmo? Como é que está a situação também? Olha, porque o Jair tinha voltado, Exato. né? Esse pessoal fica com a turma que vai jogar depois, né? Exatamente. Eles fazem parte do elenco principal, igual o Estrela também. É encarado como garoto para fazer parte do elenco principal. O Adson, que estava voltando do departamento médico, a cirurgia foi feita para corrigir uma fissura na tíbia que ele teve, mas ele vai demorar um pouquinho mais, porque desde a terça-feira, quando o Fábio Carelli fez a entrevista, eu comecei a conversar com as pessoas, e aí, por que o Fábio Carelli falou que o Adson ia demorar um pouquinho mais? Aí o GE deu essa notícia hoje, já estava com algumas apurações e consegui confirmar também. O Adson colocou uma placa na tíbia, na canela, justamente para corrigir a fissura que ele tinha. E essa placa tem incomodado o Adson na hora de fazer as atividades dele. Então o departamento médico do Vasco nesse momento estuda retirar ou não a placa do Adson para que ele possa novamente fazer a preparação. Então o Adson só deve ficar pronto para o Vasco da Gama ali nos meados de fevereiro, no final de fevereiro, começo de março. Então, para esse primeiro momento, ele continua no departamento médico. E os outros jogadores são encarados realmente como jogadores do elenco principal. Então, assim, você só deve ver esses jogadores aí a partir do dia 20, 21, que o Vasco já vai estar com o elenco principal. Provavelmente ele 5ª rodada do Campeonato Carioca, né? O Botafogo encara o Maricá amanhã no Newton Santos, o clube divulgou. É isso aí, meu povo! O Vasco ainda não vendeu a SAF. Tem Mercadão da Bola agitado. Amanhã já começa o Campeonato Carioca. Esse final de semana já tem jogo do Vasco. Eu não estou olhando aqui. Eu sei que amanhã começa o Campeonato Carioca, mas eu não sei quem que joga, né? Vamos dar uma olhada aqui. Quem que vai jogar amanhã ou depois da manhã. Campeonato Carioca. E amanhã, 4h30 da tarde, horário de Brasília. Novo Iguaçu e Vasco. Às 4 horas tem Botafogo e Maricá. E às 6 horas tem Bangu e Portuguesa. Flamengo e Fluminense provavelmente vão jogar no domingo. Domingo, Flamengo e Boa Vista, Madureira e Volta Redonda, Fluminense e Sampaio Corrêa. São os jogos aí do domingão. O Vasco não entra como favorito, segundo a enquete, na minha opinião, para a conquista desse campeonato carioca. Infelizmente, não vai chegar, mas se o time encaixar, as coisas sim podem acontecer, porque o mata-mata, tudo pode acontecer, né? Num campeonato de mata-mata. Se o Vasco se classificar, é óbvio, pode chegar lá, passar nos pênaltis, conseguir alguma coisa, passar nos pênaltis, chegar na final, um gol, um pênalti, uma cobrança de escanteio. O único jeito de eu ver o Vasco campeão é desse jeito aí, como ele chegou na semifinal da Copa do Brasil. Nos pênaltis, um gol cagado, nos pênaltis.
foi assim que o Vasco chegou, não por talento, porque jogava muito, porque amassava os seus adversários. Infelizmente, essa é a realidade do Vasco da Gama hoje. A 777, estava olhando uma reportagem ontem, foi a pior, cara. Os caras foram o pior SAF que já existiu, a pior empresa que compra times que já existiu. Olha o nível desses caras, né? Foram os piores. E o Vasco acabou caindo nesse canto da sereia aí.